posição fetal, se alimentando. Voltou. Na verdade, ela falou de uma evolução da doença, eu não sei se procede. A pessoa vai evoluindo até ficar realmente sem comunicação nenhuma, né? Ali ela ainda comunicava, né? Perfeito. O que acontece? A demência é um processo evolutivo. E como ela falou, 11 anos, né? Muitas vezes a pessoa tem o diagnóstico de Alzheimer, vai viver muitos anos. O resto do corpo está muito bem. Como a gente falou, são pessoas sobreviventes, que vivem muito tempo, que vão ter Alzheimer. E o relato dela é emocionante, né? Porque, diferente da gente explicar tecnicamente, quem está vivendo, né, é muito forte, né? Marca a nossa memória, né, quando a gente vê isso. E o que acontece? A gente tem dois problemas. Número um, ela provavelmente tem uma condição socioeconômica muito boa, que não é igual à maioria da nossa população. Então, o cuidador, ele está sofrendo estresse emocional, como ela está passando, normalmente com estresse econômico, porque como é que vai fazer para parar de trabalhar? Né? Tem que se sustentar. O idoso tem inflação idoso, então o cuidando de quem cuida hoje, né, a gente fala como algo muito relevante. Geralmente os familiares, como ela falou, sofrem transtorno de ansiedade, sofrem depressão também, porque você vê alguém que você ama, de repente, perdendo a personalidade dela, o jeito dela, e a energia que você precisa para cuidar de alguém, como ela falou, a mãe dela anda, tudo, risco de queda, eles se sentem culpados quando cai, que a pessoa perde a noção das coisas, né? Então, realmente, esse relato dela é muito bom para a gente ver. Enquanto sociedade, a gente vai ter que fazer alguma coisa, nossa sociedade está completamente despreparada para isso, né? E os familiares, eles arcam com muito peso disso, econômico e social. Esse dado que o senhor traz para a gente, a sociedade ainda não está preparada. Não está preparada. Quando a gente olha situações como a Europa, não sei se o senhor vivia isso, mas eu vivi muito em casa e tudo, que é assim, o envelhecimento, né? Sim. Quando chega uma idade, o pai e a mãe começam a ficar, o que é que vai acontecer com o meu envelhecimento, e se eu tiver isso, tiver aquilo. Como o Brasil é um país, quando você compara com a Europa, relativamente jovem, que está envelhecendo rápido, a média de vida do brasileiro já está com 75, 80 anos, a gente vai passar por esse processo. Então, doutor, é interessante, eu conversei com o doutor aqui, a gente estava conversando antes de começar, e eu perguntei para ele, e ele falou, realmente, a pessoa que tem Alzheimer, ela não passa pelo sofrimento. Ela não sofre. Ela não está sofrendo. Porque tanto é que ela de repente, ela empurrou a filha, mas depois estava sorrindo e tal. Isso, é. Então, ela não sofre. Isso. Ela não sofre, né? Um dos maiores avanços da medicina, que a gente fala assim, é um termo clássico da medicina, o mais importante é ser cuidar. E quando a gente fala cuidar, o principal fator que o ser humano mais tem medo, é curioso ter um termo de medicina que a gente fala de cuidados paliativos, é mais em oncologia. Sei. E o maior medo da pessoa não é nem morrer, o medo dela é sofrer. Sofrer. E hoje a medicina evoluiu muito em sofrimento, a gente tem remédio, tem uma série de coisas. Então o Alzheimer, você vai reduzir o sofrimento da pessoa, porque às vezes a pessoa fica com insônia, não está dormindo direito, Sei. o médico vai dar um remédio, às vezes está muito agitado. Às vezes tem a labilidade emocional, você dá um remédio e ajuda, mas o sofrimento, se a família fica mais tranquila quando ela entende, ela não está sofrendo. E aí que o senhor entra, que o senhor falou que é muito importante. Nós temos que ter um olhar também para quem cuida Com certeza. Para quem cuida da pessoa com certeza. Que essa sim passa pelo sofrimento. Para você ter ideia, isso é tão forte que a gente tem uma questão, imagine ela, né, que deve ter tido uma mãe maravilhosa que ajudou ela a cuidar e você quer dar o retorno, né? E o familiar se sente culpado no seguinte aspecto, fala assim, eu não quero dopar minha mãe, não quero medicar ela. Mas não é dopar, o médico vai analisar e às vezes precisa de um remédio para ajudar a dormir. Para dar né? conforto. Porque tem risco de queda, tem uma série de coisas e o médico vai analisar tudo isso. Nossa, mãe. Tem pergunta aqui do Rodolfo. Doutor, boa tarde. A gente tem até recebido nas nossas redes uma pergunta que fala que, geralmente, o Alzheimer tende a afetar mais a mulheres. Isso é verdade? E por que isso acontece? Isso é verdade, né? Primeiro aspecto é que a mulher vive mais. Eu costumo até brincar, é quase outra espécie, né? O tempo de vida que a mulher vive mais que o homem é 5 a 8 anos. Sendo que a gente fala muito de viúva e fala muito pouco de viúvo, muito né? de viúva, é verdade. Porque a mulher vive mais. E o maior fator de risco para o Alzheimer é a idade. Quanto mais você vive, maior a chance de você ter. Quanto mais tempo de vida, mais probabilidade. Maior chance. O gráfico é impressionante. Quando chega ali os 80 anos, você tem quase 20, 25% das pessoas que passam dessa idade com quadro demencial. Impressionante. Olha que coisa. Então, é uma das coisas, então, é o fato tempo de vida. Que a mulher vive mais. Vive mais. Olha que interessante, porque essas informações são importantes para a gente ter, porque o pessoal que está assistindo a gente ou convive com alguém que tenha, ou convive com alguém da família, como eu disse. Uma pessoa, você já viu, uma pessoa você tem como amigo, e é muito importante saber disso. E também para se cuidar. O doutor estava falando aí, a gente falou assim, porque a gente sempre pergunta para o doutor, para o médico, a gente sempre
um quadro de demência, um quadro de qualquer doença. Tem cura, doutor? Isso, tem controle. Tem controle. Quando o paciente me pergunta isso, ou quando tem um câncer metastático, ou tem alguma doença que a gente sabe que não tem uma medicação que zere aquela doença, ela vai conviver com isso. Eu falo assim, ó, a vida não tem cura. A gente tá aqui, mas vai morrer. A gente está morrendo, Está morrendo, né? E o controle, o relógio biológico, a gente não sabe se é 80. Quando tem paciente com Alzheimer, fala a mesma coisa. A gente não sabe qual é a evolução, então tem pacientes, como ela mostrou ali da mãe dela, 11 anos, está bem. Fala, conversa, né? Você vê que ela se diverte. Ela, quem fez isso? Ela confabula, ela explica que não foi ela. Então, tem uma interação, Então, tem alguém com interação, a afetividade está preservada. Não é uma doença de Alzheimer que a gente imagina com uma pessoa com 11 anos de evolução. Então, o que eu digo para todo familiar é o seguinte, isso, na verdade, quem me ensinou foi um paciente, eu repito o tempo inteiro. Que ele falou assim, Júlio, quem fica muito no passado fica depressivo. Fala, quando minha mãe não tinha nada, quando ela não tinha, minha vida era maravilhosa. E quem fica muito no futuro fica ansioso. O que é que vai acontecer? Então, assim, quem tem um diagnóstico de Alzheimer tem que viver o presente com o seu familiar, cercar ele de cuidado, fazer uma logística familiar, socioeconômica, porque tem que pensar no dinheiro também, né? Vai ter que alimentar, vai ter que cuidar, é caro, o idoso é muito caro, né? E, além disso, ela tem que entender da doença. Porque quando você entende, você deixa de se culpar. Senão você fica achando, eu vou dar remédio para minha mãe, é preconceito, né? Às vezes vai precisar de remédio mesmo. Isso é interessante. E hoje eu estava... A pessoa tem que ter esperança que vai melhorar, esperança que vai... Hoje eu estava vendo uma pesquisa médica dizendo que os otimistas têm 35% maior chance de não desenvolver problema cardiovascular. Interessante. Otimismo é interessante, né? De saber levar as coisas de uma outra maneira. Né? Em todas as áreas da vida, né? Eu já vi até estudo de mercado financeiro que os otimistas vão melhor. Melhores, né? E em saúde eu costumo dizer o seguinte, se a gente entende, né? E o seu compadre lida com isso o tempo inteiro, né? Que a gente é ser biológico, a gente tranquiliza. Às vezes, quando está um familiar chorando porque alguém teve diagnóstico, eu falo assim, ó, você também vai ter o seu. Aí a pessoa chega assusta, né? Porque a gente, intuitivamente, a gente acha que a gente é imortal. Eu não tenho doença nenhuma, estou cuidando do outro, mas um dia vai aparecer alguma coisa para mim, né? Aí quando você entende isso, você começa a entender a sua fragilidade, finitude, né? A finitude da vida e a necessidade de pensar em qualidade de vida. Aí tudo se ressignifica. Doutor, eu queria agradecer muito o senhor. É muito bom, olha, é ótimo o senhor vir aqui. Eu queria que você, gente, seguisse o doutor no Instagram. O Instagram do doutor, sucesso, o YouTube mais ainda. Mas no Instagram dele é @neurocirurgiabr. @neurocirurgiabr. E o YouTube é também Neurocirurgia.br. Gente, eu estou dizendo, é o maior canal de neurocirurgia do mundo. E o doutor tem toda a paciência, sabedoria, né, bondade, né, para estar explicando, para estar fazendo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Padre. Obrigado mesmo. A gente vai terminar agora o programa.